É isso aí, pessoal. Está no ar mais um In Church Cast, um podcast sobre a expansão da igreja, um papo para deixar de papo e começar a agir. Eu sou o Pedro Franco. E eu sou o Sidney de Menezes. Hoje tá bom demais com um cenário novo aqui. Pois é, olha só, palmas para o cenário novo. Efeitos especiais. Muito bom, surpresa do Igor, do Isaías aí. Igor que veio da Nova Vida também, né? Pois é. Já tá dando spoiler do convidado, é isso mesmo? Você já sabe, já leu aí. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do... Olha o sobrenome dele, acabou de falar aqui que já faz parte da In Church, né? Que é já em culto. É o módulo novo. Nosso módulo novo de culto, né? Vamos falar aqui com o Henrico em culto. Tem 38 anos, casado com Érica, serve ao Senhor desde a adolescência, sempre atuando na música, em trabalho de evangelismo, juventude e na inicialização de uma equipe de mídia na igreja, sendo, enfim, ordenado ao Ministério Pastoral no dia 29 de novembro de 2017. Serve há 23 anos na Nova Vida de Duque de Caxias, onde é pastor e atua há mais de 17 anos na comunicação da igreja, auxiliando nas áreas de música, jovens, voluntários, diáconos, mídia, faz tudo, né, pastor? Um pouquinho, a igreja é grande, tem bastante Foi até difícil trabalho. ler aqui, de tanta coisa. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Sidney, obrigado, Pedro, muito bom estar aqui com vocês. Espero que esse tempo seja produtivo não só para nós, mas para quem estiver ouvindo aí. Maravilha. Muito bom. Vamos lá. Bater um papo aqui, como o Pedro disse, para deixar de papo, começar a agir. A Nova Vida já é cliente da In Church aí tem quanto tempo? Já começou com a gente lá no início, né? No comecinho, desde o começo. Na época eu estava pastoreando a igreja de Nova Vida do Recreio, estava plantando ali, participando da plantação daquele trabalho. E aí o Sidney chegou até ali ao Conselho das Igrejas de Nova Vida e, como sempre, fui muito voltado para essa área de tecnologia. Logo jogaram o Pedro para mim, ó, fala com esse cara aqui, esse cara vai entender melhor. Mas isso foi feito meio assim, com um ar de tipo assim, via aí, foi tipo assim, ó, toma para você esse negócio aí, dá um jeito de despachar. Só que quando o Pedro apresentou o que era feito e a visão que se tinha para a empresa, porque foi o que mais chamou a atenção talvez do que o que se tinha, era o que se tinha para o futuro, não apenas para o presente. Então a visão apresentada... Projetos de futuro, né? Poxa, isso Legal. Cativou demais. E aí a gente colocou outro amigo, irmão no circuito, que ajudou demais a gente nesse processo, que é o Aproveitar Wesley. e dá um abraço pro Wesley. Salve o Wesley, salve irmão, o Lelê, verdade. grande Lelê. E um cara que incentivou também muita gente, muitas igrejas nesse campo da comunicação, e aí ele azeitou aí desde 2018, né? Acho que foi 2018, sim. 17, foi no comecinho, 17, 18, Exato. O Wesley, Estamos aí. o Wesley é ele que fugiu de uma corrida de kart comigo em São Paulo. Ele diz que é bom, né? Dizem o contrário, né? Eu fiquei com dor de cabeça do dia e falo que eu corri, mas não foi isso não. Vamos lá. Bom, o papo vai ser bom porque, primeiro porque a Nova Vida é uma das primeiras clientes da In Church, já tem muita história para contar de resultados, entender o que a gente está fazendo de fato, quanto tem uma história de inovação, acho que no Brasil. Poucos, né, quem vive agora, né, que vê a igreja ali, né, com luzes, com mídia, com podcast, com comunicação, e a gente fala de inovação, a gente não sabe da história por trás. E eu brinco sempre que, quando eu converso com alguns pastores, que eu falo, se a gente começar a investigar mesmo, a história da igreja ali sempre vai bater ou na Nova Vida ali de Botafogo, né? Começou ali com o McAllister, ou a gente vai bater na Betânia, em Niterói, e é claro, né? Vem a linha da Metodista, né? Todo o pessoal que veio aí através de um evangelismo no Brasil, né? Então tem a história da igreja, mas eu creio que as igrejas que hoje estão inovando, as neopentecostais e tudo, batem um pouco na história da Nova Vida, e que depois da Nova Vida do McAllister, né, em Botafogo e tudo, tiveram várias vertentes, né? Muitas são clientes nossos, a Nova Vida, por exemplo, do Campinho, né, a Família da Fé, Bispo André, um abraço também, um querido nosso. Uma inspiração para mim. Conversando com ele mesmo, uma vez a gente falou, cara, a gente foi começando a contar a história e tal. A gente falou, cara, tô achando melhor parar aqui, senão a gente vai descobrir que é primo. Né? Porque a gente começou a contar a história. Cara, não, eu sou primo, filho, não sei o quê. Mas é assim, eu conheço uma prima da esposa dele, né? A Débora. Ah, verdade. Olha só. Tá vendo? Conheço há Daqui a pouco muitos anos. Daqui a pouco descobre que é E tudo esse primo. meu primo lá, um amigo do Dirceu lá da Academia da Fé, ele também tem um grau o pai dele foi sócio
do Marcos, né? Do mesmo? seu Thierry. Olha Tá só. todo mundo ali, ó. Tá vendo? Se a gente conversar daqui a pouco, eu acho Daqui a que pouco a gente descobre. Tá vendo? Até o nome já tem, ó, em culto. Em culto e church. Eu acho que foi daí que você tirou, Daí cara, que esse tirou. negócio. Mas vamos lá, falando então para poder ficar um papo bacana aí de contextualização Sim. até histórica, a gente trazer um pouquinho sobre, a gente vai falar um pouquinho de tecnologia e tudo que a gente está fazendo como projeto, mas é legal a gente entender um pouquinho, conta um pouquinho da Nova Vida. Acho que naquele tempo eu participava ali da Nova Vida, eu era criança, eu lembro de uma igreja muito viva, uma igreja que eu gostava de ir quando era criança, porque se tinha um louvor, como criança eu gostava muito de ir, porque eu via algo diferente na Nova Vida. Então no seu tempo, né, eu não estou falando que deixou de inovar, mas naquele tempo era muito forte, era muito diferente você ir numa igreja convencional, estou falando de 87, 88, 89, de ir para uma nova vida no contexto. Ou seja, ali começou uma certa inovação. O pessoal fala o termo inovação, mas eu falo de uma linguagem própria para a época, né? Sim. Ou seja, acho que inovar é isso, é você continuar conversando com pessoas, se conectando com pessoas. E naquele tempo, eu lembro que a Nova Vida, ela tinha um contexto muito... Entrou em Botafogo. Como é difícil você ter uma igreja na Zona Sul. Sim. Imagina o desafio Nos anos contextual. 70. Conta um pouquinho dessa Quando história aí, começou. como é que foi. Como é que vocês começaram inovando, como é que vocês continuaram, como é que está hoje. Eu poderia dizer que a primeira inovação da Nova Vida foi no seu primeiro culto. A Nova Vida ela começou em maio, eu não vou lembrar agora especificamente o dia, mas se eu não me engano é 14 de maio, mas foi em maio de 1961. Num dia das mães, às 14 horas. Um culto realizado no Maracanãzinho, e o Maracanãzinho estava lotado. Então, assim, essa já foi a primeira inovação, um culto no dia das mães, às 2 horas da tarde, onde, teoricamente, está todo mundo almoçando com suas famílias, né? Então, essa primeira inovação, talvez, ela foi possível porque, desde o início, o bispo Roberto McAllister, fundador da Nova Vida, quando vem ao Brasil, a maneira que ele alcançou as massas, né, foi através da rádio, né, o veículo que mais alcançava pessoas naquela época, né? Então, daí a gente vê já essa sensibilidade no contexto que está em torno de você. Sim. E entender quais são as maneiras e os meios disponíveis para você poder alcançar as pessoas, né? Então, como que uma pessoa reúne 10 mil pessoas ou mais? Como você reúne milhares de pessoas no Dia das Mães às 2 horas da tarde? Através dos meios de comunicação, estando atento e sensível ao que está ao seu redor. E muito mais do que as inovações feitas em si, eu estava até conversando com você antes aqui, né, Sidney, do nosso bate-papo, que muito mais do que se apegar ao que ele simplesmente fez, o que a gente precisa sempre preservar, e que eu gosto de conversar com alguns pastores mais próximos, é preservar este mesmo espírito, essa mesma sensibilidade. Isso que é mais importante. Então, o rádio foi a maneira como ele foi se aproximando das pessoas, da população. Outra inovação da Nova Vida é o gabinete pastoral, que para o bispo Roberto, para nós hoje é uma ferramenta de aconselhamento, de proximidade, de discipulado. O bispo Roberto, além disso, ele tinha como objetivo aprender a falar melhor a língua portuguesa, o português do dia a dia, porque o bispo Roberto ele é natural do Canadá, da província de Ontário, e tem uma grande proximidade com os norte-americanos, os filhos são norte-americanos, a esposa também. Então, a língua inglesa, a língua mãe dele, ele procura então fazer o gabinete para... Ele estudou a língua portuguesa, mas quando você vai estudar a língua portuguesa, um gringo imagina que seja como nós estudando inglês, aquele inglês que não é o do dia a dia. E dizem que o português é mais difícil, né? Com certeza. E ele desenvolveu essa coisa do gabinete pastoral com o objetivo de poder compreender melhor o português do dia a dia. Olha só. Por exemplo, o bispo Roberto, como um canadense, descendente de escoceses, família McAllister, ele não estava nem aí para futebol. Mas se alguém chegava para ele, as histórias que a gente escuta, quando ele faleceu e tinha apenas 7 anos, 7, 8 anos, mas as histórias que a gente escuta é que quando alguém perguntava para ele, ei bispo, qual time que o senhor torce? Aí ele... Qual o time que tem mais torcida? Flamengo, eu sou Flamengo. Político, né? Isso que eu ia falar, essa coisa de político. Total, né? Você eu vou falar a maioria para não desagradar, né? Desagrada a menor parte, né? Então, isso mostra assim, que ele tinha como objetivo sempre com isso alcançar as pessoas. O que estava no coração dele é sempre isso, o que é que eu posso fazer para alcançar pessoas? E nesse processo, nesse desenvolvimento, nesse desenrolar, ele logo
também chegou na televisão. A Igreja de Nova Vida, as pessoas, né, teve um boom, né, aí nos anos 90. Foi o primeiro a chegar na televisão? Primeira igreja a ter um programa de televisão, foi a Igreja de Nova Vida. Olha Teve que um dado boom nos interessante. anos 90, nos anos 2000, né, de igrejas na televisão, era uma febre, né, realmente uma obsessão de toda a igreja, ter um espaço na televisão para ganhar mídia e publicidade. A Nova Vida foi a primeira igreja a ter um programa na televisão. Ok. A igreja já tinha um programa nas rádios, né, a Assembleia de Deus tinha um programa, estou falando dos anos 60 lá, né, Voz das Assembleias de Deus, né, as igrejas já tinham suas casas publicadoras, né, mas na televisão a Nova Vida foi pioneira, né? Outra coisa que a Nova Vida também, se não foi a primeira, foi uma das primeiras com certeza, e tudo indica que tenha sido o primeiro talk show do Brasil. Não tenha sido o Jô Soares, mas tenha sido um programa que rodou durante muitos anos na TV Tupi, na extinta TV Tupi, chamado Coisas da Vida. Onde o Bispo Roberto tinha um cenário, numa mesa, com um sofá ao lado, ele convidava pessoas para participarem. Então, advogados, médico, atleta, né? Ele sempre tinha esse vínculo, né? Então fez parte da Igreja de Botafogo. Alex Dias Ribeiro foi um piloto de Fórmula 1. Isso, tem um livro, né? Já li o livro dele. Ele fez parte da Igreja de Botafogo lá durante o tempo. E se não me engano, Mais que Vencedores, o nome do filme. É isso do mesmo. livro. Eu tenho esse livro também. Ele é cunhado, até se não me engano, do filho do Bispo Roberto, do Bispo Walter McAllister, né? Então, ele chamava essas figuras, né? O João Leite, que era goleiro do Atlético Mineiro, anos 80, o Atlético Mineiro rivalizava ali com o Flamengo, né? Dos anos 80, então era isso. Ele fazia entrevistas com pessoas que tinham alguma relevância, não necessariamente todos eram cristãos, né? Mas como era uma igreja situada ali na região de classe média, ali em Botafogo, e tinha também um alcance muito grande com os programas de TV e com a rádio, a Nova Vida ela acabou, né, atraindo a atenção de muita gente, né? Então, teve essa inovação de um programa de televisão nesse tipo de formato, né? Isso é muito legal, né? Que você viu. Hoje em dia todo mundo tem podcast, né? Sim. É o talk show, é o que a gente está fazendo aqui. Show, é A um gente pouco demorou, diferente. inclusive. A gente demorou ainda para entrar, é verdade. O pessoal pedindo, mas... A Nova Vida, por exemplo, ela foi a primeira igreja a ter uma rádio própria. Você pode ver que às vezes algumas igrejas vão falar assim, a primeira rádio FM do Brasil. Porque a primeira rádio totalmente evangélica foi da Nova Vida, a Rádio Relógio Federal, que era uma rádio AM, né? E que desenvolveu até muito nos pastores, né? Uma habilidade de comunicação muito direta, né? Porque tinha aquela interrupção obrigatória para se falar o horário, né? Então o pastor tinha que falar tudo em 55 segundos, parar, não perder o pique, depois que era o que fazia parte do contrato, que era uma rádio federal, depois de dar a hora, voltar para mais 55 segundos, né? Então isso desenvolveu até mesmo uma habilidade de comunicação dos pastores que participavam. Né? Mas foi a primeira rádio de uma igreja, né? A primeira igreja a ter uma rádio foi a Igreja de Nova Vida. A gente olha para o mundo hoje como está, né? E não tem noção, né? Como o Sidney falou, do que aconteceu, né? Me lembro sempre de José no Egito, né? José, quando ele fala assim, olha, não me enterra lá junto com os meus pais, não, deixa os meus restos aqui. Porque ele sabia que iam se passar os anos, aquele povo ia ser escravizado, e os ossos de José seriam um memorial para lembrar aquele povo quem eles eram, né? Porque a tendência é que com o tempo se esqueça mesmo, outros personagens vão surgindo, né? A Nova Vida já foi a igreja da moda, do momento, né? Priorizou também esse cuidado com a liturgia do culto, uma liturgia mais leve, uma liturgia mais tranquila. Então essa liturgia que muitas igrejas hoje têm de abertura, louvor, aviso, pregação e uma ministração, essa foi uma coisa muito nova nos anos 60 e 70, né? Essa foi mais uma das coisas que a Nova Vida estava ali, se não a primeira, uma das primeiras a adotar essa liturgia mais leve, mais simples, né? E que conectava, porque você vê, eu estou falando aqui de lembranças mesmo. Sim. Eu então com 6, 7 anos participando e gostando de estar numa igreja, ou seja, quanto que era difícil na época uma criança gostar de estar no culto com o pai. Talvez eu gostava até de estar talvez na salinha, coisa desse tipo, mas estar no culto eu lembro muito bem do formato do louvor, uma música muito pra cima. Sim. E quando tô ouvindo você falar aí e fazendo a conexão, né, do hoje e do ontem, porque na verdade no seu tempo a Nova Vida inovou muito, mas quando a gente fala de inovação a gente fala de conexão com pessoas. Você falou de rádio AM. Eu fiquei pensando aqui, gente, a gente não tem noção quando a gente fala
talvez até de desejo de ter uma rádio. Aí muitos vão olhar, poxa, caramba, o meu sonho era ter uma rádio, hoje ter um aplicativo, hoje ter um canal no YouTube, coisas desse tipo. Mas você falou em rádio AM. Rádio AM é a que chega nos espaços rurais. Exatamente. E o quanto que você muda, né, vida de pessoas, que você está numa voz aqui no microfone, achando que isso aqui está, né, que alguns estão ouvindo ali, mas o quanto que você tem de história de pessoas que foram conectadas naquele tempo e que continuam sendo hoje com essa tecnologia também. Verdade. Mas aí eu estou fazendo um paralelo com hoje, porque hoje o que a gente está fazendo aqui, num trabalho em conjunto com as igrejas, que vocês foram pioneiros junto com a gente, é isso, cara, como é que a gente usa de tudo para poder chegar lá na ponta, como é que a gente chega no rural, como é que a gente chega no adolescente que está hoje numa rede social, se destruindo lá com conteúdo, como é que a gente chega em todos os lugares, né? Essa é a verdade do, entre aspas, glamour de qualquer coisa, glamour de ter uma rádio, glamour de ter uma TV, glamour de ter um YouTube, qualquer coisa que você coloque assim, caramba, aquele pastor que é muito influente, ele tem isso aí. E olha quantos seguidores. Mas no final são pessoas. E às vezes não é nem o glamour, né? Às vezes é a coragem para enfrentar o preconceito, né? Porque o que acontece é o contrário. É o cara que, pô, porque tem uma rádio. Ah, não, porque, pô, eles têm rádio, né? Quer dizer, já, a pessoa ainda denigre. Talvez até porque queria estar lá, né? Tão ricos, mal sabe a prestação de uma rádio. Exatamente, tão ricos. E essa questão é que a gente não pode perder de mente, né, cara? O que é que eu posso... Não é me vender, não é fazer qualquer loucura, mas entender o que está acessível no meu tempo para eu poder alcançar pessoas. Você falou dessa questão de região rural. Vocês já ouviram falar numa cidade chamada Araripina? Não. Então, Araripina é a última cidade de Pernambuco na fronteira com o Piauí. A Araripina tem esse nome porque ela fica na região do Araripe, da Chapada do Araripe, que é a maior fonte de gipsita do mundo, gesso. E nós temos uma igreja lá, nesse lugar. É sertão de Pernambuco. Nós temos uma igreja lá nesse lugar, Igreja Nova de Araripina, uma igreja muito bonita, muito relevante na cidade. Mas o interessante é pensar, e isso que eu vou falar talvez nem os irmãos de Araripina saibam, eu até mostrei para alguns dos bispos recentemente, eu, como gosto muito da história da Igreja Nova Vida, desse componente, desse vanguardismo que sempre teve ali na mente do bispo Roberto, eu estava lendo um compilado durante 5 anos, não me lembro agora quanto tempo certo, durante alguns anos a Nova Vida ela tinha uma revista chamada A Voz de Nova Vida. E como toda revista daquele tempo, anos 70 tinha aquela edição no começo de cartas do leitor. Eu tô lendo e eu vejo uma carta de uma pessoa, uma edição de 1977 ou 78, uma pessoa escreveu de Araripina, que conheceu a Nova Vida pela rádio. Olha, isso é muito bom. Né? Como você tá falando. Assim, como, né? Isso eu fiquei pensando, como que essa onda chegou lá? Será que ela veio no Rio? Ela não deixou claro, né? Se ela esteve no Rio e conheceu aqui no Rio, ou algum lugar próximo, mas fato é que lá em Araripina, eu estou falando de 40, 50 anos atrás quase, a Nova Vida hoje tem 62 anos, então estou falando de um tempo onde essa informação, essa voz chegou naquele lugar. E aquela irmã, e muito menos o bispo Roberto jamais imaginaria que anos depois teria uma igreja forte, saudável, plantada lá naquele lugar, frutificando, né? E expandido para dentro do sertão ali. Isso é que faz valer a pena, né? Com Você certeza. tem um suor para pagar uma rádio, mas quando você olha um resultado desse... Alcançou uma vida, já valeu a pena, né? E muito. Maravilhoso. E muito. É verdade. Bom, vamos falar de tecnologia, né? Vamos, porque a gente falou aqui um pouquinho de passado, a Nova Vida inovou e você está na comunicação lá com a incumbência de continuar, não deixar a peteca cair. O que você tem feito lá? Como eu falei, eu tenho essa coisa assim de... poxa, a gente não pode perder esse vanguardismo. Durante muito tempo, talvez tivesse na minha cabeça algo de tipo assim, poxa, a gente não pode perder o protagonismo. Mas a gente tem que entender que tem os seus momentos, né? Nesse momento que a gente está, existem outras igrejas com uma certa relevância. Isso não é problema, desde que a mensagem seja corretamente propagada, anunciada, as pessoas sejam alcançadas e tocadas, não tem por que a gente se preocupar com isso. A gente não está numa concorrência, a gente é da mesma família na fé, né? Então, o que eu tenho me aplicado e procurado semear no coração das pessoas é sempre a gente não perder esse vanguardismo, não um protagonismo, não de recuperar um protagonismo, mas de preservar essa capacidade de olhar para o nosso tempo e lutar para que a gente possa usar dos meios para chegar nas pessoas, né? E a InChurch foi esse meio, né? Ali 2017, 2018, quando a gente conheceu a InChurch,
A Inchurch foi esse meio. A gente já estava até procurando uma maneira de fazer um aplicativo. Eu e o Wesley mesmo conversando, a gente foi numa conferência de comunicação lá em São Paulo, e feita lá no Bola de Neve, lá na sede em São Paulo. Foi uma conferência muito legal. E de lá a gente voltou com uma ideia de desenvolver um aplicativo, de fazer. O Wesley pegou uns contatos, mas a coisa meio que morreu. E aí veio o Pedro com essa proposta, e a gente então tem se esforçado mesmo em trazer esse desenvolvimento, trazer essa questão não só para lideranças, mas para as próprias pessoas, né? De trazer a tecnologia para dentro da igreja como meio de facilitar, não como uma substituição, uma troca das funções, né? Muita gente às vezes acha que tipo assim, vai ser um... Não, o aplicativo... Não quer mais me atender, tá mandando a tecnologia. A tecnologia vai fazer o serviço, não. A tecnologia ela vai aperfeiçoar o serviço, o trabalho de discipular, de cuidar das pessoas, de alcançar as pessoas. Né? Que é o olhar, né, do que a gente estava falando aqui agora. Né? A gente sempre fala isso, acho que tem os últimos 2 podcasts, eu acho que eu falei sobre isso. Tecnologia não é meio, tecnologia é fim. Isso. Quer dizer, não é fim, é meio. Então, isso. É o meio pelo qual você alcança um objetivo. A grande questão é qual é o objetivo que eu estou buscando. Então, se meu objetivo é alcançar mais vidas, é alcançar mais pessoas, a Rádio AM naquele tempo era tecnologia para alcançar. Baita tecnologia. A pessoa lá era Aripina, né? Sim, então, regiões distantes, né? Exato. Então, eu acho que esse olhar é muito importante, né? Eu acho que essa desconstrução de, cara, olhar ou entender que existem meios que podem tornar o meu trabalho mais eficaz, sim, né? O meu evangelismo, o meu cuidado, o meu agir, né, diante de Deus, do ministério, o propósito no ministério mais eficiente. Poxa, eu preciso usar isso, né? Eu preciso minimamente entender e de alguma forma movimentar. Mas só voltando à questão da comunicação, e antes da gente evoluir no assunto, acho que a gente passou aqui por uma história que a gente estava conversando há pouco ali, que eu achei tão interessante, porque você está falando do vanguardismo da nova vida, e a gente entrou em comunicação, e tem uma história que você contou lá do programa que... rapaz, essa história não deixa passar isso não, isso é muito legal. É o nome do programa Bom Dia Brasil, né? Que é esse, a TV o jornal Globo roda aí, né? Todo dia de manhã. Conhece. Esse nome era o nome do Bispo Roberto, né? E esse nome chamou a atenção do Boni, né? O diretor muito conhecido da Globo, que é o pai do Boninho, que hoje talvez seja mais famoso que o próprio pai, né? Mais conhecido. E o Boni fez um contato e marcou uma reunião do Bispo Roberto com o Bispo Tito Oscar, que ainda é vivo, está lá em São Paulo, pastoreia a igreja de São Paulo. E eles foram para a Globo com uma reunião com o Boni e com o Roberto Marinho, né? E o Roberto Marinho queria, de alguma maneira, adquirir esse nome, queria fazer uma proposta, queria ouvir, na verdade, quanto que eles queriam pelo nome, né? E o Bispo Roberto cedeu esse nome com o objetivo de chegar à TV Globo, né? De alcançar a maior TV do país, né? A Globo, que na verdade é o segundo maior grupo de comunicação, ou terceiro, se não me engano, do mundo, né? Então, quem não quer chegar lá, né? Depois, parece que nos anos 90, até o Caio Fábio conseguiu lá uns 5 minutinhos na Globo. Vind, né? Através da Vind, né? Sim. Então, assim, mas era o desejo do Bispo Roberto, isso. E ele achou que talvez isso pudesse amolecer o coração do Roberto Marinho, mas tem esse detalhe, né? Que até esse nome, que é tão normal, né? Bom Dia Brasil, era um nome que era do Bispo Roberto. Na verdade, o nome Bom Dia Brasil, Boa Tarde Brasil e Boa Noite Brasil, que eram programas na Rádio Relógio, na Rádio Relógio Federal, Rádio AM, rádio que era da Nova Vida, né? Muito Tô bom. preocupado aqui que eu tô dando vários dados, eu falei nomes, né? A Vind, não sei o que, o pessoal deve estar achando que eu sou muito estudioso, eu sou muito velho, né? Não, a gente é estudioso, cara. Estudioso, bicho. Estudioso Povo mesmo, estudioso, né? povo estudioso. dois, Vamos né? ficar nisso. Tá fazendo um trabalho de dever de casa, sabe? Vamos ficar nisso, tá tudo certo, né? Vamos lá, você estava falando aí, eu estava pensando uma coisa que é importante, você que é igreja aí que está nos assistindo, que eu estava vendo a relação você está falando de rádio, a gente está falando sempre de alcançar, né? Sim. Mas o engraçado é que o ser humano, ele sempre pega uma tecnologia para domesticar, ou para ser um amiguinho, né? Porque se você for ver, não era só o alcance da rádio, era quase que uma amizade, né? Sim. A pessoa, ela era alcançada, mas ela tinha aquele horário, ela começava a ouvir aquele locutor, aquele programa, ligando, pedindo, conversando e etc. E hoje em dia continua isso com outras tecnologias, né? Verdade. E trazendo um conteúdo em muito grau maléfico, né? E pouco benéfico, que é de fato onde a igreja precisa atuar mais forte, né? Como é que você vê isso, né? Porque a gente
falou justamente disso, do uso da ferramenta, né, que é a tecnologia, que já é uma amiga do ser humano que não é de hoje. Desde Sim. a rádio lá atrás a gente Sim. pegou isso para adotar. E já que ela não substitui, claro, o abraço, mas ela potencializa as relações, né? Quando você dá um abraço na igreja, você já deixa... É uma missão que está lá na X-Mission, né? Na nossa parte estratégica que a gente entrega para a igreja. É isso, olha, você dá um abraço, mas a pessoa precisa sair da igreja com algo para poder continuar. Ela pode continuar um plano de leitura, ela pode fazer uma trilha de conhecimento, né? Então, ou seja, como é que você vê, então, tanto o desafio da igreja de criar possibilidades dentro dessa ferramenta para cuidar melhor de pessoas, né? Quanto a essa relação, desse desafio da igreja. Desafio da igreja, desafio da nova vida, nessa construção de material para poder cuidar e abraçar mais pessoas. Né? E, na verdade, esse desafio, isso é um desafio mesmo, né? Enorme, né? Você gerar o conteúdo, né? Você ter o que apresentar para as pessoas, né? Essa conversa toda de tecnologia, né? Ela ainda é alvo de uma demonização muito grande, né? Nos dias de hoje, né? Na verdade, sempre foi assim. Se eu for voltar um pouco para a história, quando a Nova Vida começou a usar retroprojetor, pelo menos no Rio de Janeiro, uma das primeiras igrejas, né? O Bispo Tito, ele tinha ido na Argentina a participar de uma conferência lá do Juan Carlos Ortiz. E aí, quando ele viu aquilo, ele achou fantástico. Ele volta, manda trazer para o Botafogo. Mas tinha gente que achava aquilo assim, meu Deus, a igreja não é mais a mesma. Essa conversa, ela é uma conversa antiga. E eu acredito que a geração de conteúdo em si é o que vai, de fato, fazer com que essas falácias caiam ou não, né? Então, o desafio que a gente tem, não só de gerar conteúdo em si, mas de gerar bom conteúdo, né? E essa, na verdade, talvez eu acho que esteja sendo, assim, a grande questão até para muitos produtores de conteúdo, principalmente cristão, né? Hoje em dia, você ter voz é fácil, você ter um espaço para falar é fácil, não é tão complexo. Mesmo que se você tenha um público pequeno, sempre vai ter algum público para você que vai te ouvir. A grande questão é o que você está transmitindo, né? E o trabalho da gente, por isso que a tecnologia ela é boa, ela é propícia, mas nada anula o pessoal. Isso que a gente está tendo aqui agora, essa proximidade, nada anula. Quantas vezes já falei com o Pedro via telefone, via Skype, algumas vezes com o Sidney, mas como que é diferente quando a gente está junto? Sim. Então, mesmo que a tecnologia esteja a nosso favor, o que a gente não pode perder jamais, acho que esse é o grande desafio da Nova Vida, de qualquer igreja, é não perder esse espaço aqui, como agora está na moda de a gente falar de espaço, tempo de mesa, esse espaço de mesa, esse tempo juntos aqui. Porque é isso que vai gerar bons conteúdos para que você realmente consiga, falando numa linguagem talvez mercadológica, fidelizar aquela pessoa, né? Você cativar aquela audiência, né? Eu acho que passa muito por esse relacionamento pessoal. Acho que o desafio de toda a igreja é, no meio dessa tecnologia, não abandonar aquilo que existe desde sempre, né? Que é um a um, né? Que é, eu gosto de chamar, eu gosto de falar, tenho chamado lá na igreja de vida na vida, né? E eu até fiquei assim, cara, eu acho que eu vi isso em algum lugar, porque eu não sou tão criativo assim para poder inventar um negócio desse. Mas é vida na vida. É vida na vida que vai gerar conteúdo, que vai gerar ideias que vão ser tecnologicamente capazes de alcançar pessoas para que você possa atrair elas, para que elas possam participar da sua vida. Porque, querendo ou não, eu já ouvi, e eu acho que até em um dos podcasts aqui da InChurch, alguém falando sobre isso. Por que o pessoal gosta muito dos stories, né? do TikTok, dessas coisas? Porque é ali onde a pessoa fala um pouco mais da sua rotina, do seu dia a dia. Né? Só que isso também já está muito falseado e produzido hoje, né? Porque, na verdade, nunca a gente vai ver qualquer artifício substituir isso que a gente está tendo aqui agora. Então, o maior desafio para a Nova Vida, acho que para a igreja do nosso tempo, é não perder isso. É não deixar a tecnologia de lado, não demonizar a tecnologia, mas não se esquecer Não perder a essência. que é isso que vai preservar boas mentes, capazes de gerar bons conteúdos, de ter boas ideias como a que vocês têm. Porque o que deu essas ideias? O que dá essas ideias para vocês? São contato com os pastores, com as lideranças, com líderes. Isso que vai gerando para vocês um entendimento de necessidades da igreja,
que vão viabilizar e vão facilitar a gestão, o acompanhamento, o discipulado. Então, o desafio para que a gente possa ser um bom gerador de coisas boas e tecnológicas, inclusive, principalmente, é isso. É essa coisa da vida na vida. Momento X-Mission? Momento X-Mission. Eu ia falar sobre isso agora, queria aproveitar para pegar o gancho para começar o momento. Bom, para quem não sabe, quer explicar? Vou explicar e vou falar sobre... Vou contribuir com o que você está falando e já vou explicar. Porque tudo que você está falando aí, temos desse desafio de conteúdo, etc., a gente, e essa relação com igrejas, né? Atendemos hoje mais de 46 mil igrejas e toda essa linha de conexão e com a parte estratégica da própria InChurch e com a visão, né? Nós temos a visão de, junto com a igreja, alcançar 100 milhões de decisões para Jesus, né? Uma visão aí para 5 anos. Quando chegar lá, a gente, né, como diz a nobre Dilma, a gente dobra a média. Quando atingir a meta, dobra a meta. Saudade dos discursos da Dilma, né? Poxa, o Brasil era mais feliz. A gente, pelo menos a gente ria, né? A gente ria. A vida tava horrível, mas a gente ria. Pronto. Então, ou seja, esse é o nosso objetivo e a gente, cara, a gente fala que tem um lema aqui interno que são dois, né? Um que é excelência, honra aos céus e abençoa as pessoas, e a outra não tem desculpa. Então, ou seja, qual é a próxima desculpa para não realizar isso? Que a gente vai atrás de consertar, né? Não tem desculpa. Então, a gente, junto com a igreja, a gente quer alcançar 100 milhões de decisões para Jesus e 10 milhões de pessoas sendo cuidadas e capacitadas, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz, então, com a tecnologia, que é o momento onde você vai poder falar um pouquinho agora como é que está o uso dela, é o momento X-Mission. A gente faz isso com estratégias, que é onde está a X-Mission em si. Que é o quê? O que é X-Mission? Então é o X ali de X, de multiplicação, missão de multiplicação, onde a gente entrega então várias estratégias para ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar. Acreditamos que uma pessoa cuidada e capacitada ela se torna um agente de multiplicação. Né? O problema é o quê? Nós temos 10 milhões de desigrejados porque a pessoa não se sente cuidada. E nós temos 80% do cristão não evangelizando porque não se sentem capacitados. Se a gente focar só nisso, já cresce bastante no sentido de expansão. Né? E esse é o projeto da InChurch. É um projeto de expansão sem evasão com a igreja. E a gente usa, como a gente usa estratégias, a gente quer falar um pouquinho nesse momento da X-Mission, o que vocês estão fazendo lá, que, né, com o uso da tecnologia, quais estratégias vocês estão pegando. Mas antes de você responder, só para poder contribuir lá com o que você estava falando, que é o seguinte, desafio do conteúdo. Só para poder colocar para cada um, que já é até cliente também da InChurch, porque tem esse desafio da geração de conteúdo, que é um desafio de todos. Acho que todo mundo que trabalha no meio digital, ele tem esse desafio, de fato, da geração de conteúdo. Mas eu quero responder duas coisas. Uma que a gente tem ajudado muito isso na própria X-Mission, tá? Em soluções lá dentro. Eu não estou querendo ser comercial aqui, só estou falando o que a gente está fazendo de fato. E outra é simplificar algumas coisas, só para poder não ficar aquele negócio é um desafio, cara, eu nem vou tentar porque é um desafio, é difícil demais. Mas eu só quero aqui colocar... Você falou, não tem desculpa, é para não ter desculpa mesmo. Não tem desculpa, mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente fala que é difícil, a gente deixa de também olhar pro simples. E o simples constrói conexões incríveis. Eu já falei isso aqui uma vez, por exemplo, dando o exemplo ali da Maria Clara e o JP, que é um canal, acho que é o maior canal hoje infantil. Esse Maria... Você conhece, não? Não. Maria Clara e JP. É um dos maiores. Um dos maiores canais para criança. Que na verdade é o quê? É uma mãe, hoje eu acho que não mais, mas que começou filmando os filhos. Era a Maria Clara e o JP, o irmão. Que eram criancinhas, hoje já estão até adolescentes. Agora eu já sei quem são. Já sabe? Sou tio, ainda não sou pai, mas sou tio. Pois já tem boneca deles, bonecos e etc. Negócio assim, milhões de seguidores. E como é que começou isso? Com uma mãe com um celular filmando a filha. Eu fui lá, eu tive essa curiosidade. Eu fui lá no primeiro vídeo deles. Eu falei, cara, como é que começou esse negócio aqui? Eu fui lá no primeiro e vi, era a mãe filmando a filha em cima da cadeira com um vestidinho de princesa, fazendo um bolo. Falei, cara, olha como é que é simples. E a gente tá falando, é um desafio muito grande, não vou alcançar. A gente tem... Super produção, tem que ter estúdio, tem que ter não sei o quê, né? A gente tava falando mais cedo do pastor Antônio Júnior, né? Que hoje tem um canal, nos maiores canais do Brasil, mas Começou falando, esse é o ponto. A gente tem um conteúdo de verdade que liberta, que é verdade, que muda, que transforma, só que a gente acha o desafio demais de começar a conectar. Aí
não vou nem citar os influenciadores de hoje em dia, mas tem vários que não tem nada conteúdo que gera morte, que gera prostituição, que gera tudo de ruim, mas tem a coragem de começar de alguma forma, entendeu? Então, ou seja, a gente está discutindo ainda às vezes se a gente deveria ser como a igreja primitiva na comunicação ou não, ao invés de entender o tempo que a gente está vivendo, a oportunidade que a gente está deixando. O único chamado, ide e pregar. Vai. Só isso, a gente só tinha que fazer isso. A gente tá falando, mas é um desafio, não. Só queria colocar aqui para somar. E como é que você tem feito isso então? Desculpa, gente, se eu falei demais, tô parecendo Faustão aqui. Não. Inclusive, parecido mesmo. Minha esposa brigou comigo, falou, pô, naquele do Joel lá, você tá com barrigão, Cid, não sei o quê. Então, depois veja aí o Joel e pode comentar aí. Vamos lá, o que você tem feito lá? O que tem dado certo lá? Que você pode ajudar as igrejas que estão nos ouvindo aí. Posso fazer uma perguntinha antes para a gente começar um pouquinho antes? Que, quando a gente pensou no momento da X-Mission, eu lembrei da primeira missão da Nova Vida, quando a gente começou, na verdade, o trabalho juntos, que era o quê? E aí, talvez você, pastor, que esteja conectar todo mundo, né? acompanhando a gente, né? Talvez você esteja nesse desafio também, que é o quê? Poxa, eu tenho muitas igrejas, são muitas igrejas filhas, é uma mesma visão, né? Tá todo mundo debaixo ali do mesmo propósito, mas tá cada um de um lado, de um jeito, fazendo de um jeito. E eu lembro que o desafio na época era muito isso, né? Cara, como é que a gente unifica? Como é que a gente traz bem, né? ali uma unidade, verdade, desde de visual, deixa eu falar mais perto aqui, acho que estou um pouquinho distante, mas desde uma unidade gráfica visual, de fachada de prédio, eu lembro de conversando sobre isso, tanto quanto de comunicação, né? E como é que foi esse desafio para vocês? E eu acho que é um desafio contínuo sempre, né? Mas como é que foi isso? E assim, quais foram os desafios que vocês viveram e o porquê que vocês viram isso de uma maneira estratégica, importante, enfim, fazer esse movimento? Englobando até não só o que o Sidney perguntou, como também o que você está falando, às vezes a gente fala assim, poxa, é muito difícil, eu não tenho ninguém, né? Então, é aquela coisa do não tem desculpa, né? Talvez às vezes você só precisa entender assim, qual é a necessidade da sua igreja, como que você pode atingir. Aí eu não tenho tanta gente para fazer tanta coisa, então escolhe uma coisa, ataca ali, né? Como a história da mãe que começou com o celular, não vou fazer isso, depois se crescer é outra história. Eles vão mandando os recursos. Exatamente. Eu me lembro de que na pandemia uma das igrejas de Nova Vida em Belford Roxo, uma igreja numa região bem simples, assim, um pessoal bem já de idade, a maior parte da igreja, o pessoal com idade avançada, nem todo mundo tinha Instagram, nada disso. O que o pastor decidiu? A gente deu apoio para muitas igrejas durante esse período que não tinha estrutura, né, de live, né? Lá em Caxias, a gente tem aproximadamente 12 anos fazendo transmissões. Antes do YouTube transmitir ao vivo, a gente transmitia pelo Ustream. As igrejas que transmitiam, as poucas que transmitiam na época, ou era live stream, ou era Ustream. A gente usava o Ustream, pagava lá acho que $200 por ano na época, e você tinha essa plataforma liberada. Então, a gente teve 12 anos para desenvolver, até a pandemia um pouco menos, ali 8, 9 anos para desenvolver até a pandemia e ter uma estrutura, mas muita igreja não tinha. Então, essa é uma dessas igrejas que eu estava falando. O que ele fez? Ele entendeu o público que ele tinha. Então, ele gravava o culto com a filha dele que canta, o genro dele toca. Então, o que ele fazia? Botava todo mundo na mesma casa. Então, tinha um momento de louvor e ele fazia gravava a mensagem e mandava no grupo do WhatsApp da igreja. Mas eu não tenho... Ele não ficou pensando assim, eu não tenho uma câmera, eu não tenho... Não, eu tenho isso aqui. E isso daqui é suficiente. Então, às vezes... eu compartilho, né? E às vezes é uma questão de como que eu posso alcançar? Poxa, a InChurch me oferece tantas coisas. Bom, mas você não vai conseguir usar todas no primeiro momento. Sim. Olha que aquilo que mais te serve, mais serve à comunidade, né? Então, eu acho que esse ponto ele é muito importante ser observado, porque é isso que vai dar para a gente essa diretriz, essa norma, esse olhar fixo para aquela situação até que aquilo seja resolvido. E aí, entrando no que você falou, né, é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Sim. E como ele falou, é um trabalho simples, né? Então, eu estou aqui ouvindo vocês, estou pensando nas palavras simples e árduo. Eu estou me lembrando de Jesus falando assim, olha, a seara é grande. A colheita, meu irmão, ela é enorme, gigantesca, mas os trabalhadores são poucos. Então, rogai ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, ao Senhor da plantação por trabalhadores. E aí, um trabalho de colheita, ele é um trabalho simples, mas muito duro.
Então, o que nós não podemos perder em mente é que o fato de um trabalho ser simples não quer dizer que ele vai ser fácil. É verdade. Ele vai ser simples e vai ser duro. Eu sempre dou esse exemplo, o pessoal lá da igreja está acostumado, que é emagrecer. O que você precisa fazer para emagrecer? Uma alimentação equilibrada e atividade com regularidade. Viu, Sidney? É simples, né? Viu, Sidney? Mas é árduo. Sem querer indireto, não é indireto. Caramba, hein? É simples, mas é uma tarefa difícil, é uma tarefa dura. Exige uma disciplina, exige uma mudança, uma transformação de hábito, de mentalidade. Sim. Então, o trabalho com mídia na igreja, com tecnologia, o trabalho de pregar o evangelho, é que Jesus está falando é isso. Olha, gente, é um trabalho simples. Eu já estou dando a mensagem para vocês pronta, a mensagem está aqui. Vocês vão pregar isso, vocês vão orar dessa maneira, vocês vão fazer dessa maneira. Mas não vai ser um trabalho fácil. Então isso nos indica que é necessário persistência. Você imagina, naquele contexto onde Jesus estava, um contexto mais agrícola, onde ele está falando para pessoas acostumadas a trabalharem no campo, e pessoas que estavam acostumadas a olhar para um campo enorme, vasto, sem ele conseguir enxergar o fim, e ele tinha que ir ali, colhendo, né? E às vezes uma coisa ou outra caía pelo meio do caminho, mas ele não podia olhar para trás, né? E até está na lei, né? Você vai lá na lei de Moisés, né? Se você deixar cair alguma coisa, você não pode pegar. Deixa, porque outra pessoa, isso poderia ser usado para pessoas em necessidade, que poderiam pegar, tinha algum contexto ali. Mas também tinha esse contexto onde assim, cara, o campo que está à sua frente é muito grande, não perde seu tempo por causa de uma coisa que cai. Alguém vai vir e vai cuidar disso. Não vai ter desperdício, pode ficar tranquilo. Porque o campo é grande, os trabalhadores são poucos. Então, isso fala sobre consistência, sobre continuar. Né? Quando eu vejo isso na lei, quando eu vejo isso na Bíblia, assim, não para você olhar para trás e pegar. Olha, continua. Porque nem tudo vão ser flores, nem tudo vai dar certo sempre. Então, continue. E a gente teve esse desafio, né? Que com a chegada do aplicativo foi um mesmo tempo onde a gente implementou um manual da marca, coisas que nós não tínhamos, né? Então o Wesley, novamente o Wesley sendo citado, Wesley, pessoa super importante nesse processo, inclusive não só de desenvolver uma marca, uma adequação, uma adaptação, uma pequena mudança ali na marca, no design. Nesse momento, vocês renovaram a marca, foi exatamente nesse momento, é verdade. Não mudamos ela completamente, mas renovamos, contextualizamos, deixamos ela mais leve, mais coerente com o tempo, né? Algo que comunicasse um pouco mais com esse tempo que a gente está vivendo. Sim. E aí o trabalho de você fazer igreja por igreja e entender isso, né? O Wesley suou bastante a camisa, né? E as pessoas mesmo assim com dificuldade de entender o porquê dessa mudança. A importância de você comunicar para outros que se trata da mesma igreja, isso, em lugares diferentes, em lugares distintos, mas com a mesma visão, com o mesmo propósito, com a mesma missão. Isso diz muito sobre o que a pessoa espera, né? Eu lembro que nessa época tinha algumas igrejas que estavam passando por esse momento. Ou estavam se organizando melhor em relação à unidade visual e dinâmica de culto e etc. Ou estavam expandindo, ou começando a expandir, ou abrir filiais. Eu lembro de uma pastora conversando comigo, que ela me deu um exemplo, e falando da importância disso. Ela, não, a gente está cuidando disso em cada detalhe, a cada igreja que a gente abre. E você sabe por quê? Pedro, se você chegar na Índia e você tiver uma reunião muito importante, e você estiver com fome antes dessa reunião, você for comer alguma coisa, onde você vai comer? Eu parei para pensar, falei, você vai entrar em qualquer restaurante, você sabe que a comida indiana ela é super temperada, condimentada, tem, né? Você vai arriscar entrar num lugar e ter uma dor de barriga no meio da tua reunião? Você não vai arriscar. O que você vai procurar? Você vai procurar um McDonald's. Claro. Por quê? Porque tu sabe que McDonald's é McDonald's no Brasil, é McDonald's na Índia, é McDonald's no Japão e onde ele estiver. Então, essa coisa de você organizar, então, né, a questão de identidade visual, de culto, então, o que você falou, é a mesma igreja. É a pessoa saber que se ela está entrando na nova vida aqui, ou em Araripina, ou no... É a mesma visão, vida. É a mesma fé, é a mesma palavra, entre aspas, que está sendo pregada, né? Então, assim, é isso, né? Estamos bebendo da mesma fonte. Tem uma coisa interessante nisso que você até usou do exemplo do McDonald's, porque
Você sabe que é o McDonald's em qualquer lugar do mundo, mas você sabe que ele se adapta em partes para todos os lugares. Ele não é uma coisa engessada, enrijecida, né? Botaram o Mac com quê, né? No Brasil, não foi isso? Em São Paulo, acho que... Aí botaram ovo, em alguns tem ovo também, que enfim, deixando pro Brasil, né? Não, Bob's que fez isso, né? O quê? Do ovo eu não sei. Em vários lugares do mundo não tem, mas botaram... Mas tem adaptação, né, dos lanches. Mas o McDonald's em Israel, tive a oportunidade de estar em Israel, você tem um McDonald's normal, vermelho e amarelo, e tem um McDonald's que em vez de ser vermelho é azul, que aquele McDonald's ele é kosher, que é aquela alimentação específica. Sim, exato. Você vai na Inglaterra, é mais frango no cardápio, eles gostam muito de frango. Fui na Jordânia, também, e aí um pouco diferente. Você tem as mesmas, o padrão ali, você tem o Big Mac, você tem lá o quarteirão, você tem os lanches principais e depois a adaptação, né? Então, a realidade, a cultura local. exatamente, né? Essa percepção. Então, é importante você comunicar que você está remetendo a algo, mas também você perder a sensibilidade para aquele local que você está. Exato. Ainda mais como é o pastor, que tá bom, não vou fazer live porque tá todo mundo fazendo live, ninguém vai ver. As minhas senhoras ali de 70, 80 anos, elas não vão acessar o YouTube na televisão delas, mas elas podem pegar o WhatsApp delas, clicar lá, abrir e ver o culto, né? E esse pastor, aí você fica assim, poxa, mas como que esse pastor fazia? Então, pessoas com situação de saúde melhor, ele ia pessoalmente, né? Como muito pastor visitou durante a pandemia, né? Da janela, conversava de longe, né? Então, é entender a sua realidade, mas saber sabe uma jogar coisa com que isso. vocês fizeram que eu indico, até para quem está assistindo aí, que é nosso cliente também, que eu acho muito importante, é quando você falou que é simples, é árduo. E para trazer trabalhadores. Mas o ponto é, o que vocês fizeram lá no começo, que eu achei incrível, a gente teve pelo menos umas 2 ou 3, se eu não me engano, encontros com a igreja inteira. Ou seja, vocês colocaram todo mundo lá em Duque de Caxias, tivemos todos os pastores com equipe, etc. Ou seja, o ponto em que vocês contaram o projeto. E esse é o ponto também, que muita igreja, muito pastor também, fica com o projeto para si, tentando, caramba, eu vou começar sozinho e tal. Você não conta. Tanto que uma das missões que tem lá se chama Missão Equipe. E é o quê? Quando a igreja não tem equipe nenhuma, ou a equipe está desmotivada, a pessoa faz essa missão equipe. E olha a simplicidade que é essa missão. A gente fez um sermão mesmo, acho que são 2 opções que tem lá para o pastor pregar, e a gente fala, ó, pregue no domingo. Por quê? Você está mostrando para a igreja o projeto e você está dando uma contextualização do que nós estamos vivendo hoje, de oportunidades e riscos. Você está mostrando que a igreja está dando um passo para uma ferramenta, para uma inovação, para conexão com pessoas, fora das 4 paredes, dentro das 4 paredes, cuidando. E aí você tem um apelo no final de trabalhadores. E o incrível, se você, porque não está... Está aqui atrás de mim. Atrás de mim aqui está o resultado da Batista da Pampulha. Foi de 0 a 100, não tinha ninguém. Muito legal. Não tinha ninguém. Aí ficou com 100 pessoas. Então, ou seja, é onde você consegue, então, os trabalhadores. Então, eu acho que a questão do contar o que está sendo feito, o projeto da igreja, ele é importante tanto para o engajamento, né, para poder você ter pessoas junto com vocês, quanto para você ser intencional na conclusão desse projeto. Exato. Aí você fala, olha, é algo simples, que eu vou fazer um negócio agora. Vocês estavam brincando aí com a questão aí da gordo? Por exemplo, agora, se eu chego e falo aqui, eu vou ser intencional. A gente está aqui, não sei qual é o episódio, mas daqui a 5 episódios, eu vou estar mais magro. Então, ou seja, cada episódio eu vou emagrecer um pouco, vocês vão acompanhar. Então, ou seja, você vê, eu estou comunicando algo, isso vai trazer disciplina, vai trazer um compromisso e talvez vai trazer até alguém que vai me ajudar. Não sei se você vai falar que vai me ajudar agora aqui. Você sabe que eu ouvi uma frase ontem que eu achei sensacional, eu tô com ela na cabeça aqui, vou falar. De repente, desculpa, o Renato Cariani também aparece. Aí, ó. Tá vendo aí? Lipoaspiração, só mandar aí. Mas a frase era mais ou menos assim, né? Se você quer que uma pessoa construa um barco, você não entrega a planta do barco para ela. Você mostra para ela o oceano. Eu achei isso sensacional, fiquei parando, porque é a questão da visão, né? Sim. Então não adianta mostrar, você vai ter trabalho. O cara vê a planta do barco, ele vai ver o que você vai ter trabalho. Às vezes, como a gente apresenta para a igreja o projeto, agora você vai ter um aplicativo, o cara tá vendo trabalho. Poxa, agora eu vou ter que ter equipe para poder fazer não sei o quê, agora eu vou ter que ter alguém para olhar isso, vou ter que ter... Ele não tá entendendo a visão.
Ele não está entendendo para onde isso leva ele, né? Ou a que fim, onde ele vai chegar de verdade. Mas quando você apresenta a visão, você fala, não, peraí, a gente vai ganhar mais vidas, a gente vai cuidar melhor das pessoas, a gente vai estar mais próximo, você vai ser mais eficiente, você vai... Quando você faz isso, aí a pessoa, caramba, vale a pena trabalhar por isso. O trabalho árduo faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Exato. É isso aí. E até usando esse exemplo do barco, né? Interessante pensar que aí, quando se trata de igreja, aí estamos falando de algo espiritual, né? Você falou do barco, para ao invés de olhar para o projeto, olhar para o oceano. E Noé, que não tinha oceano, nunca tinha nem chovido. E aí Deus falou assim, vai chover, o que é chover? Aí é outro nível, né? A gente foi para outro nível, né? Vamos levar o... Porque às vezes a gente olha para nossa nossa equipe ou para nossa igreja, como o pessoal lá da Pampulha, e fala assim, não tenho nada. O que eu vou fazer? Não, você tem como chegar. Eu não tenho oceano. Eu tenho até um projeto, mas eu não tenho oceano. Então, quando se trata de igreja, a gente está falando de algo que é espiritual, porque a igreja é o corpo de Cristo. Alguns gostam de falar o corpo místico de Cristo. Então, como sendo o corpo de Cristo, como sendo a representação de Cristo, a gente precisa crer que às vezes a gente vai ter o projeto, não vai ter o oceano, mas a gente precisa abraçar o projeto mesmo assim, na certeza de que ele vai prover o oceano que a gente precisa. Vai chover. Vai chover de alguma maneira. Então, o de zero, por isso eu gosto muito dessa história, já ouvi algumas vezes essa história, e eu acho fantástico mesmo, né, a capacidade de você acreditar em algo que está sendo entregue, né? Aí que vocês estão falando das ferramentas, né, que a InChurch proporciona, né? Para nós lá, por exemplo, uma que a gente não usa todas, a gente gostaria de usar, né? Talvez as pessoas ouçam a gente falar assim, nossa, como é que deve ser a equipe de comunicação lá em Caxias? É cheio de problema, o tripé tá quebrado lá, e um rolo, troca o tripé da câmera. A gente também tem problema, tem desafio, tem dificuldade, todo mundo. Nós não estamos vendendo uma realidade que a gente não vive. A gente está vendendo, ou expondo, melhor dizendo, uma visão que a gente acredita, algo que a gente está olhando e vai chegar lá, e pretende chegar lá. Mas uma coisa que para nós faz muito sentido, tem sido muito útil, é a questão dos sentimentos, né? Essa é uma ferramenta que assim, tem ajudado demais assim, a gente a entender como as pessoas estão. E às vezes até a conhecer pessoas de fato, porque tem pessoas que contam, tivemos até testemunhos de pessoas em que eu olhei e falei assim, pô, não sei quem é. Essa pessoa está aqui e eu não sei quem é. Vamos abrir um parênteses aqui só para explicar para quem está vendo a gente o que é o sentimento, né? Gente, só para vocês saberem, o aplicativo ele tem uma coisa muito legal que ele pergunta para as pessoas uma vez por dia. Tem também no próprio app lá a possibilidade da pessoa dizer como ela está se sentindo, né? E aí a pessoa ela entra ali, ela pode dizer então se ela está se sentindo, né, emoções boas e ruins. Então, estou me sentindo grato. O aplicativo pergunta, você não quer dar um testemunho? E aí a igreja passa a ter um banco de testemunhos. Ou o aplicativo, a pessoa bota lá, pô, tô doente, eu tô me sentindo triste, sozinho. E aí a pessoa, o aplicativo pergunta, você não quer pedir uma oração? E a pessoa tem a oportunidade, então, de pedir uma oração ali. E isso também vai ali para a igreja, para ela poder acompanhar, cuidar. É disso que o pastor Rico está falando, né? Ferramenta fantástica. Tem até um irmão lá na igreja que... E ele tem essa coisa que a gente diria assim, que ele é uma pessoa muito carente, né? E trabalha na mídia lá na igreja também, Ele, uma das primeiras vezes que essa ferramenta começou a atuar, e ele respondeu assim, eu estou me sentindo com muito calor. E realmente no dia estava muito calor, muito quente. O testemunho dele. Eu falei, Senhor, traz refrigério para essa alma, para esse corpo. Vamos orar por uma frente fria. Tem uma missão você vê como é que é simples algumas coisas, né? Na verdade, não só simples como o óbvio. Lá na X-Mission tem uma missão que é o seguinte, a gente usa essa parte dos sentimentos, porque ele fala lá que está se sentindo abençoado e a própria ferramenta fala, olha, então dê um testemunho. Isso. E o que a gente fala para a igreja é organizar os testemunhos, porque o próprio testemunho é um conteúdo para abraçar quem está chegando. Com certeza. Ou seja, se aconteceu com você, pode acontecer com quem está chegando. E na multidão, ou seja, na escala da quantidade de testemunhos, você consegue abraçar muito mais pessoas. Você vai ter um testemunho para alguém que restaurou o casamento, para quem está chegando com o casamento destruído. Você vai ter alguém que venceu a depressão, para quem está chegando com depressão. Sempre, ou seja, se você organizar, só se a igreja se preocupar em organizar os testemunhos, né, do que Deus tem feito na igreja e contar isso, não só na plataforma, porque lá tá o seguinte, Sim. A missão lá é tanto você contar isso, organizar na plataforma, no aplicativo e no site para quem está chegando, quanto você contar isso no ambiente físico. Na minha igreja, por exemplo, eu estou colocando
nas pilastras algo até que conecta, que é o quê? É os testemunhos nas pilastras. Então a pessoa que chega lá já dá de cara, opa, venci. Tem um que eu fiz lá que a gente fez uma arte parecendo um filme. Então assim, eu venci o mal, não, eu saí da lama da pornografia. E aí é um testemunho sobre isso. E aí começa um testemunho, aí fala, olha, conheça a história completa, QR Code, que leva para onde? Para um vídeo que está no aplicativo e você começa uma jornada com a pessoa. Olha, só aí já abraçou. A pessoa chegou, você não falou nem oi, mas a igreja já abraçou, entendeu? Então você vê, não é tão difícil você chegar e, deu testemunho, deixa eu pegar e organizar ele aqui. E é tão bom esse testemunho, tão impactante, que eu vou colocar ele na parede da igreja, vou colocar no começo do aplicativo para poder abraçar pessoas que estão chegando. E talvez alguma pessoa ouça você, ou esteja vendo esse podcast, e fale assim, mas a igreja dele fez um vídeo. Aí voltamos a dizer como é que a mãe lá das duas crianças começou... É o que mais engaja. Isso daqui, cara. O testemunho verdadeiro, isso, né? Assim, acho que é melhor conteúdo. Aí o Igor saiu daqui, né? Mas tá aqui o Isaías também, que é videomaker e sabe disso. Que é o quê? Os testemunhos, se a pessoa pegar o próprio aplicativo dela e contar, passa para quem tá vendo uma verdade muito maior do que se produzir demais. Cenário, e isso em tudo, né? As pessoas estão querendo conectar com essa verdade, né, das pessoas, sim, né? Sim. E a gente estava conversando aqui, foi com o André? Vida Câmara, na vida. Que estava falando sobre isso? Eu não lembro agora, mas enfim, acho que foi aqui no Churchcast, que eu acho que foi o pastor André Câmara, que ele estava comentando que ele fez um teste. Falou, olha, eu postei um conteúdo X no meu Instagram e tinha um percentual de engajamento. Eu postava o mesmo conteúdo X, só que agora, sem estar produzido, sem nada. Na rua, vou lá e gravo o mesmo cabelo conteúdo. Voando. Tinha, sei lá, 7, 8 vezes mais engajamento. Exatamente o mesmo conteúdo. Eu fiquei impressionado com isso. Eu falei, mas por quê? Porque é essa necessidade que as pessoas têm de se conectar com aquilo que é real. Real. Porque as redes sociais e a gente está tão cercado de superficialidade, né? De tudo mascarado, né? Então a vida perfeita, tudo perfeito, que quando a pessoa vê imperfeição, quando ela vê uma coisa mais próxima, que é o podcast que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um bate-papo, é a mesa, é o dia a dia, é o que a gente poderia estar aqui tomando um café e batendo esse papo. Claro. Né? E as pessoas querem participar disso. Então eu acho que esse é um formato, como você disse, é o simples, né? Como o PV fala lá, é o simples bem feito, né? É o que a gente precisa fazer. E o duro e o árduo nisso, apesar de ser simples, é a constância. A questão da dificuldade é da constância, de você ter consciência de que é isso que eu tenho que fazer. Porque se você para, então você nunca teve certeza. Então por isso que nunca deu certo. Porque você jamais teve certeza que era esse o caminho que você precisava trilhar. Você olhou para o campo e falou assim, é isso aqui. No meio você ficou desanimado e falou, bom, não é. Aí você voltou, você olhou para trás. Você voltou para catar o que caiu atrás de você. Então, por isso que é duro. Né? É duro não porque necessariamente você precisa de uma equipe e de equipamentos de alta tecnologia para poder gravar um vídeo. É duro porque você precisa, na primeira vez, onde você talvez não vai ter tanto alcance, você tenha consciência de que você está só no começo da colheita. Isso. Ninguém começa colhendo, no modo antigo de se colher, ninguém começava pegando muita coisa. Era uma caminhada que você tinha que fazer até que você enchesse lá uma bolsa que eles usavam que comportava mais ou menos uns 20 quilos. Até você chegar lá, você caminhava um bocado. Começava com algumas gramas até você chegar a 20 quilos e poder, de fato, ter cumprido uma parte da sua missão. Então, é entender isso, que a dureza não é no que está em torno de você, mas é em permanecer, em ser constante. Né? E essa que é a nossa dificuldade, né? Esse aqui é o nosso desafio. Né? Pra gente, a gente está focado muito no resultado, às vezes. Né? E a gente se esquece que, no nosso caso, como reino de Deus, como igreja do Senhor, a vitória do Senhor é certa. O resultado já está garantido. A grande questão é o durante. Tem um trecho de uma canção do Estevão Queiroga que ele fala assim, que nós, como viajantes, queremos o trajeto terminado, mas para Deus, mais importa é o durante. Porque o final da gente como pessoas ou como igreja, cara, ele já está traçado, já está definido. E a vitória é nossa. Não, a vitória, a igreja vai vencer, a igreja vai triunfar. Mas a questão é, e esse durante? Deus não está preocupado com o final, Deus está preocupado com o durante. Por isso que a gente precisa ter não só consciência da missão, mas ter convicção dessa missão. Sim. E seguir, e abraçar, e adotar
e entender que essas ferramentas elas são estratégias que vão me auxiliar a permanecer, porque às vezes você realmente não tem uma equipe muito grande, mas você tem ali meios para que às vezes 1, 2 pessoas consigam fazer aquilo. Sim. Por isso que eu digo tranquilamente a uma pessoa de uma igreja pequena, lá, pessoal conhecido nosso lá em Caxias, uma igreja menor do que a nossa, ela chegou e perguntou sobre a InChurch, e eu falei, cara, a InChurch não é para mega igreja, não. A InChurch, quando ela vai fazer uma propaganda e ela vai botar as principais igrejas, é como uma maneira de dizer assim, olha, a gente atende até eles, quanto mais vocês também. Não vamos atender. E a gente observa isso, né? Como a InChurch está preocupada em atingir a igreja. A InChurch, ela não está preocupada só simplesmente, ninguém me pagou nada não, tá, gente? Isso é o que eu observo, a gente está desde o começo juntos percebendo isso. Não é só simplesmente, não, eu quero aqui angariar recursos. Não, tem uma preocupação de você fornecer meios. O X-Mission é isso, cara, uma preocupação de você fornecer meios para que você não desista na caminhada e volte para pegar o que ficou para trás, para que você prossiga na colheita, né? Sim, sim. É isso. Obrigado demais, pastor. Que pena. O pessoal já botou o horário ali, o papo vai direto, né? Mas, assim, muito bom estar com esse papo desde a história da Nova Vida, a história da Nova Vida com vocês lá em Duque de Caxias, e toda a rede, né? E bom saber dos resultados, bom saber que ainda tem muita coisa para fazer junto. Com certeza. E a gente sempre termina aqui falando, né, tudo que está sendo falado aqui, a gente também está levando como conteúdo para quem está assistindo, para clientes que estão assistindo, e a gente também coloca isso dentro de um e-book. E a gente fala que nesse finalzinho esse e-book é feito junto com você, e a assinatura final é sua com o quê? Com uma frase que você pode tanto falar um versículo ou uma frase que você acha que possa ajudar aí a motivar, uma frase que é um lema para a nova vida, um lema para a sua vida. Qual seria uma frase aí? Frase do ano, frase da vida, né? Uma frase da vida, uma frase do ano. Rapaz, você devia ter combinado isso comigo antes. Pra eu já pensar um negócio bonito. Nós estamos pode ser um versículo, pode ser Nós estamos na era das frases bonitas, né? Mas eu quero deixar Filipenses 2:13, que diz que em Deus está tanto querer como realizar. E às vezes nós estamos preocupados em como realizar e partimos do princípio para realizar de vontades e de desejos que julgamos ser pessoais. Enquanto, na verdade, ou pelo menos no que tange ao reino de Deus, certamente todo desejo que há no nosso coração, ele é um propósito de Deus que é revelado. Porque nós não somos assim, apesar de toda a criatividade e inteligência que Deus tem liberado sobre as nossas vidas e sobre a terra, né? A gente estava falando mais cedo sobre lá o livro de Daniel, né? Como que o avanço da ciência está realmente sendo visível aos nossos olhos, né? Porque é Deus quem libera conhecimento, né? Sobre a terra, né? A Bíblia diz que sobre os filhos de Sacar, né? Deus ia dando uma capacidade de discernir os tempos e as épocas, né? Então, tudo isso vem de Deus. E o querer também vem de Deus. Eu digo isso porque às vezes você o nosso amigo aqui que está ouvindo, pastor, líder, está assistindo a gente, ele acha assim, isso que eu quero é demais para mim. Não, isso não é para mim. Eu estou aqui no interior do Brasil e isso é demais para mim. Aqui eu tenho só 5 jovens na igreja, eu não tenho nem jovem na igreja. Eu digo para vocês que estão aqui, eu digo para você que está assistindo a gente, que em Deus está o querer realizar. Se tem algo no seu coração, tenha certeza que esse querer não foi uma coisa da sua cabeça, é um propósito de Deus sendo revelado para a sua vida, para que você possa crer e executar esse propósito, para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja cresça, para que o reino de Deus avance. Amém, pastor. E você falou desse, enfim, você trouxe todo esse contexto. Queria fazer um convite para você que está assistindo, para conhecer, se você não assistiu ainda, o podcast com o pastor Luciano, né? Porque eu acho que foi muito isso. Ele começou, não sei se você chegou a ver, mas é um pastor muito querido, de uma igreja que começou a trabalhar com a gente com 30, 40 membros, enfim, ainda muito pequenininho. E em 6 meses a gente se encontra e ele, preciso falar com vocês. E minha igreja está com, nem lembro agora, mais de 200 pessoas. Uau. Pouco tempo depois, já estava com mais não sei quanto. Quando veio no podcast aqui... Essa história eu conheço também, então é pastor Luciano. Né? Pastor Luciano, quando Ministério Novo Tempo, em Pirituba. E quando ele chegou aqui,
Ele já contou, não, eu tô com uma célula na Califórnia, uma célula não sei aonde, a célula na Califórnia estava com 100 pessoas. Meu Deus. E foi Essa eu muito não legal. que eu não E eu participei, fiquei eu não sabendo consegui no ver. podcast. E quando ele falou, pô, como é que tá essa célula? Não, lá a gente tá mais ou menos com as 100 pessoas. Eu falei, uau. E foi muito legal, porque foi muito isso que você falou, né, da visão, né, e do querer. Ele queria, né, ele tinha esse desejo, ele achava que a InChurch era para igreja muito grande, porque ele viu o Carlito lá na igreja da cidade, Sim, o pastor pô. Carlito E usando. ele acho que você conhece essa história já, né? Você acompanha. Eu acordava às 6 horas da manhã orando para poder um dia estar com a InChurch. A gente não sabia disso, depois que ele adquiriu, que ele contou essa história. E aí é sempre uma alegria pra você ver. Não sabia dessa ou seja, tá com 400, já deve estar com mais, na verdade. Nem sei. É um mas dado. Mas ele fala, eu falei, e qual foi o segredo, assim? Claro, né? Se você não tem Deus não precisa nem falar, né? Verdade. Deus na Claro, causa ali, claro. senão não acontece nada. Espírito Mas Santo, o fato existe existe o cuidado, existe, né, todo o discipulado, existe essa base de preparação, de acolhimento, Sim. né? E ele tá fazendo direitinho. Ele falou, cara, eu comecei a ver lá a X-Mission, comecei a fazer direitinho. E foi engraçado que a gente foi gravar com ele o case. E aí eu perguntei, antes de gravar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que agora tá com 400. Isso já faz um tempo, né? Quantas dessas pessoas, você falou que teve esse crescimento, eu preciso saber, nisso você perdeu quantas pessoas? Aí ele virou e falou, ih, rapaz, é mesmo, não, Sidney, mas todo mundo tá entrando, já tá entrando na jornada, fazendo direitinho, tá todo mundo com sentimento de cuidado e sendo discipulado. Eu não tenho evasão, assim, vou ter que buscar se realmente sair alguém. Falei, pastor, é uma alegria sempre falar com você, porque você vê que a visão em conjunto que a InChurch tá em parceria com as igrejas, não só a sua, é muito bom ver dando certo. Nos dá essa... É bom pra gente, né? A gente fala, cara, Deus nos deu uma visão de trabalhar com a igreja, né, de alcançar 100 milhões de decisões para Jesus em 5 anos, de começar a cuidar junto com a igreja, né, com estratégias e levando tecnologia que possa auxiliar em tudo isso. E é muito bom ver isso acontecendo. A gente vai lançar uma campanha, eu vou finalizar com isso também, a gente vai lançar uma campanha para deixar mais claro isso, que é o 100 milhões de um. Eu nem te contei isso, né? A gente tá, é isso que eu tô envolvido desde segunda-feira, que é isso, a gente vai lançar uma campanha para deixar claro, olha, a InChurch junto com a igreja, você pode ser uma igreja, até os nossos clientes mesmo, você que é nosso cliente aí, você vai ter um formulário de adesão disso, né? Você está usando a tecnologia, você está com a gente, mas talvez você não saiba de fato o projeto que está por trás. São 100 milhões de decisões que nós queremos atingir junto com a igreja, e 10 milhões de pessoas sendo cuidadas e capacitadas. Então, por isso a campanha 100 milhões de um, porque não é pelo número, é porque é um. Porque 100 milhões de um é uma pessoa que a gente está indo atrás, entendeu? Isso aí. Então, fique aí ligado que logo a gente vai vir com essa campanha e você vai aderir, vai estar no painel de controle essa adesão também. Aí a gente vai te ajudar, vai ter estratégia, vai ter campanhas de evangelismo em conjunto, com as igrejas se unindo. Olha quanto impacto a gente pode gerar. Nós somos um exército, a gente já ouviu isso, né? Vocês são um exército que estão perdendo, para não vou citar de novo aqui o nome da influência, está perdendo às vezes para uma influência. Então, uma influência está discipulando nossos filhos. Sim. Né? Então, assim, o recado que a gente está dando aí para finalizar isso aqui, né? Vamos avante, vamos seguir. É isso. Pastor Henrico, muito obrigado pela tua vinda, muito obrigado por ter compartilhado com a gente, acho que um pouco de toda a história da Nova Vida, da igreja, o que vocês estão fazendo, que está dando certo, que está gerando resultado, que está sendo, enfim, útil para o avanço do reino. Sim. Né? E continuamos juntos até Jesus voltar. Amém. Jesus voltar. Amém. Obrigado, Pedro, obrigado, Sidney, por uma alegria muito grande estar aqui com vocês, e a gente acredita muito na InChurch, e a gente fica feliz porque a InChurch também acredita na gente. É muito bom caminhar com pessoas assim que não só acreditam na gente, mas que têm visão do reino de Deus. Muito bom. Obrigado pelo convite. Tamo juntos. Amém. Até Jesus voltar. Amém. Gente, siga aí o canal, siga também lá no Instagram da InChurch, porque você vai ficar sabendo tanto dessa campanha quanto tudo que a gente está falando aqui. Compartilhe com o máximo de pastores possível e até o próximo episódio de InChurch Cash. E por último, falar pro Wesley aí, tô te esperando pro kart. Chamou. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe, gente.